Evangelho segundo Mateus, capítulo 11, versículo 28, que nos diz assim: Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Os irmãos podem tomar seus assentos, podem ficar com a Bíblia aberta, meditando nesta palavra. Aleluias. Como eu já falei para os irmãos, esta é uma palavra evangelística, mas também é uma palavra para a igreja. E eu gosto sempre de começar a meditar dando uma olhada no contexto geral, naquilo que todo o capítulo fala, principalmente quando se trata dos evangelhos. Eu já falei para os irmãos aqui uma outra vez que quando a gente lê os evangelhos, às vezes dentro de um capítulo parece ter vários assuntos, mas se nós examinarmos mais pausadamente, examinarmos com mais cuidado, nós vamos ver que todos esses assuntos eles se conectam. E aqui no capítulo 11 não é diferente. Inicia-se o capítulo 11 com João Batista preso, enviando 2 discípulos para perguntar a Jesus se Jesus era o Messias que havia de vir ou se eles deveriam esperar outro Salvador. E a resposta de Jesus para aqueles discípulos de João é: falem para João aquilo que vocês têm visto, os cegos veem, os coxos andam, os mudos falam, os leprosos são purificados, e aos pobres é anunciado o reino dos céus. Logo depois desse fato, Jesus ele vai falar a respeito de 3 cidades que Jesus chama de cidades impenitentes, ou cidades que não se arrependeram. Jesus vai falar para a cidade de Corazim e Betsaida, vai dizer: ai de ti, Corazim, e ai de ti, Betsaida, porque se em Tiro e em Sidom tivessem sido realizados milagres que aconteceram em ti, já há muito tempo eles teriam se arrependido, com jejuns e com pano de saco. Jesus ainda fala de Cafarnaum e diz assim: e tu, Cafarnaum, que te ergues até os céus, serás abatidas até o inferno, porque se em Sodoma tivessem sido feitos prodígios que em ti se operaram, teria ela permanecido até o dia de hoje. Ou seja, Jesus faz um alerta para estas cidades, que foram as cidades onde ele mais realizou milagres, onde ele mais realizou prodígios, onde ele mais mostrou ser o Filho de Deus e mais mostrou o poder que ele tinha recebido do Pai. Aleluia. Todavia essas cidades não se arrependeram, todavia essas cidades não se converteram. E a gente entende que todo milagre que o Senhor realiza é para mostrar não somente o seu poder, mas para fazer com que as pessoas entendam e se convertam ao Senhor e se arrependam dos seus pecados. É isso que o Senhor está falando para essas cidades. E logo depois de Jesus criticar, digamos assim, essas cidades, Jesus vai fazer o convite que eu creio que seja um dos mais belos convites da Bíblia, que é o texto no qual nós lemos nesta noite, no versículo 28. Jesus vai dizer: vinde a mim, todos os que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Aleluia. Jesus começa dizendo: vinde a mim. É um convite para se chegar a Cristo. Jesus olha para aquele povo, Jesus olha para aquela multidão, as pessoas que estavam à sua volta, e o convite de Jesus é: se cheguem a mim. É claro que muitas pessoas que estavam ali à volta de Jesus, estavam à volta de Jesus exatamente por causa das curas, por causa dos milagres, por causa do pão que Jesus multiplicava, para ver aquilo que Jesus fazia. Juntamente com aquela multidão também tinha os fariseus, também tinha os escribas, que eram, digamos assim, os teólogos da época, as pessoas que mais entendiam de lei ou da palavra do Senhor, e estavam ali para julgar Jesus.
a quem está numa situação de cansaço, a quem está numa situação de sobrecarga. E é interessante nós pensarmos nessa palavra, porque algumas versões, em vez de usar a palavra oprimido, usa a palavra sobrecarregado. E sobrecarregado é alguém que está carregando uma carga além daquilo que pode suportar. E para o povo de Israel, isso faria todo sentido, esta palavra de Jesus. Aleluia! Porque aquele povo de Israel, conhecido como o povo de Deus, o povo que Deus escolheu, o povo que Deus chamou, o povo que Deus separou, este povo, eles carregavam uma carga muito grande, uma carga de religiosidade muito grande, porque Deus havia dado para eles, lá no Antigo Testamento, os 10 mandamentos para eles seguir. Só que os estudiosos, os fariseus, os escribas, eles criaram 611 preceitos da lei. E estes preceitos eram coisas que fariam com que os judeus pudessem cumprir a lei. Então eles foram acrescentando muitas coisas. E quando chega esse tempo de Jesus, era um tempo em que o povo estava sobrecarregado, com uma carga muito grande, com um peso muito grande nas suas costas. E hoje em dia não é diferente, irmãos. Muitas das vezes nós, mesmo sendo cristãos, estamos muitas das vezes sobrecarregados. Estamos muitas das vezes carregando uma carga que vai além da nossa capacidade. Estamos muitas das vezes carregando um peso que vai além daquilo que nós podemos suportar. Porque o mundo lá fora, o mundo ainda nos cobra por metas. Esteja você no teu trabalho, esteja você no colégio, na faculdade, sempre existem metas das quais nós precisamos alcançar. Quem trabalha tem metas de venda, tem metas de produção, tem metas de números a serem alcançados, e essas pessoas são cobradas para alcançarem essas metas. O mundo, ele valoriza a performance da pessoa. Quanto maior é a tua performance, quanto melhor é a tua performance, mais tu é valorizado, mais tu é aplaudido, mais tu é elogiado. Porque é assim que o mundo trata com as pessoas, é assim que o mundo trata com todas as pessoas. Muitas das vezes são metas financeiras, porque a gente vive numa sociedade em que a gente é levado a buscar metas para a nossa própria vida. Às vezes não são metas que alguém nos impõe, mas é metas que nós mesmos nos impomos. Às vezes começa o ano e a pessoa está lá escrevendo uma lista de metas para aquele ano. Quer trocar de carro, quer um emprego que ganhe mais, quer reformar a casa, quer uma roupa nova, quer uma promoção, e são metas e mais metas e mais metas que às vezes a gente não alcança, e chega a um ponto que você está correndo tanto atrás disso, que você está carregando uma carga que é além daquilo que tu pode suportar, é além daquilo que você pode carregar. Então, aleluias, além dessas metas, muitas das vezes ainda existe uma sobrecarga espiritual. Porque muitas e muitas das vezes a gente encontra pessoas que estão que nem os fariseus. Os fariseus eram pessoas que carregavam uma carga além do necessário. Eles não apenas colocavam sobre os outros, mas eles mesmos carregavam. Porque a lei do Senhor, por exemplo, dizia que um judeu deveria jejuar 3 vezes ao ano. Mas os fariseus, para mostrar uma santidade perante o povo, eles jejuavam 3 vezes por semana, durante o ano inteiro. A Bíblia ensinava, ou a lei ensinava, a respeito de muitas outras coisas que os fariseus faziam para demonstrar para as pessoas que eles eram mais santos. Eles gostavam de orar em público, eles gostavam de tomar os primeiros lugares e fazerem longos discursos para mostrar que eles conheciam a lei, que eles eram sábios, que eles eram melhor do que os outros. E muitas vezes as pessoas estão carregando uma sobrecarga espiritual.
tentando mostrar que é mais santo do que alguém, tentando mostrar que conhece mais do que alguém, tentando mostrar que é mais entendido do que alguém. Só que para todas as pessoas que estão carregando uma carga, além daquilo que precisa ser carregado, Jesus está dizendo: vinde a mim, você que está cansado e que está carregando uma carga além do que tu suporta, porque eu vos aliviarei. Jesus não nos chamou para carregar uma carga além do que é necessário. Aleluia. Jesus não nos chamou para carregar um peso que nós não devemos carregar, não. Aleluias. Por isso esse convite de Jesus. E Jesus encerra o versículo 28 dizendo: eu vos aliviarei. Ou seja, Jesus está dizendo: eu vou tirar o sobrepeso, eu vou tirar aquilo que não é necessário carregar. Porque, repito para os irmãos, muitas das vezes estamos carregando coisas que estão pesando nas nossas costas, que não é necessário. Além disso tudo que eu falei, nós podemos claramente ver hoje em dia quantas pessoas estão carregando uma carga da depressão, estão carregando a carga da ansiedade, estão carregando a carga muitas das vezes de enfermidades que para o médico não tem cura, enfermidades que muitas das vezes debilitam uma pessoa. São sobrecargas que muitas das vezes nós carregamos, mesmo sendo cristãos, mesmo servindo ao Senhor, muitas e muitas vezes estamos carregando essas cargas. Aleluia! Só que o Senhor Jesus, Ele quer tirar tudo isso de sobre nós, tudo isso que pesa sobre os nossos ombros, o Senhor quer tirar de sobre nós. E a promessa de Jesus é de que todo aquele que se chegar a Ele vai encontrar um alívio, porque o Senhor tem alívio para nos conceder. Agora, além do alívio, o Senhor, aleluias, ainda quer nos conceder um descanso. O Senhor quer nos conceder paz. Glória a Deus. Porque muitas e muitas das vezes o alívio, ele é passageiro. E eu posso provar para você. Você pode olhar para dentro da palavra e você vai ver inúmeras pessoas que foram curadas pelo Senhor Jesus, mas que não encontraram descanso. Por exemplo, teve certa vez que Jesus curou 10 leprosos, purificou 10 leprosos, homens que não podiam andar no meio da sociedade, mas Jesus os curou, os purificou. Daqueles 10 leprosos, apenas 2 voltam para agradecer, para adorar e para se render a Senhor. Os outros 8 foram embora e esqueceram-se do Jesus que havia aliviado a carga deles. Ou seja, eles encontraram um alívio, mas não tiveram um descanso, porque lá na frente eles iriam pagar pelos seus pecados, eles iriam pagar pelos seus erros. Então aquele alívio foi apenas momentâneo. Aleluia! Quantas e quantas pessoas a gente conhece que no momento da dificuldade, no momento da dor, no momento da angústia, no momento do desespero, eles se rendem ao Senhor e pedem: Senhor, tens misericórdia, me cura. Senhor, abre uma porta de emprego. Senhor, salva o meu esposo. Senhor, salva o meu filho. Ou seja, qual for o pedido que a pessoa faça. E às vezes Deus, pela sua misericórdia, Ele cura, Ele abre porta de emprego, Ele modifica a vida da pessoa, e lá adiante a pessoa esquece daquilo que Deus fez, continua vivendo a sua vida da maneira que quer, da maneira que melhor lhe satisfaz, e esquece do Deus misericordioso que curou, do Deus misericordioso que abriu a porta, do Deus misericordioso que transformou. Ou seja, aquilo que Deus fez foi apenas um alívio, apenas algo momentâneo. Porque se nós não trilharmos o caminho da salvação, a cura é apenas algo momentâneo. Aleluia. Se nós não trilharmos o caminho da salvação, a porta de emprego é apenas um alívio momentâneo. Por isso que no texto que nós lemos, Jesus fala dos dois casos. Jesus promete um alívio, mas Ele também diz que Ele tem um descanso para nos dar. Porque o alívio, ele é momentâneo,
mas o descanso, ele é duradouro. E o que nós temos que buscar é o descanso, não só o alívio. E é claro que Jesus, ele tem alívio para nós. É o que o texto está dizendo: vinde a mim. Ou seja, vinde a Cristo. Não é vir ao pregador, não é vir para a placa da igreja, não é vir para a oração que alguém tenha poderosa, não, é vir a Cristo. Vinde a Cristo, todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. E eu posso te dizer nesta noite, se você chegou aqui doente, se você chegou aqui desempregado, se você chegou aqui aflito, se você chegou aqui entristecido, nesta noite o Senhor Jesus tem alívio para você. Nesta noite o Senhor Jesus tem cura, nesta noite o Senhor Jesus tem alegria, nesta noite o Senhor Jesus pode revigorar as tuas forças, pode transformar a tua vida, porque este é o alívio que Ele nos prometeu. E por isso que é tão bom servir ao Senhor, porque o Senhor, Ele tem poder de fazer tudo aquilo que nós precisamos e ainda mais daquilo que nós podemos imaginar. É o que a palavra de Deus nos diz, que Ele tem o poder para fazer além daquilo que nós pensamos ou imaginamos. Então este Senhor Jesus, este Deus ao qual nós servimos, está aqui nesta noite te dizendo: tu estás cansado, tu estás com peso, carregando um peso além do que tu pode suportar, mas eu tenho alívio para ti nesta noite. Aleluia! Aleluias! No versículo 29, Jesus vai além do convite, porque se no versículo 28 Jesus começa com um convite, no versículo 29 Jesus chama os seus ouvintes a tomar uma responsabilidade, a assumir uma responsabilidade. Jesus vai dizer: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Aqui Jesus está chamando a assumir uma responsabilidade. Por isso que Jesus começa dizendo: tomai sobre vós. É algo que eu tomo, significa uma escolha pessoal, não algo imposto. Não é algo que Jesus chega e vai impor sobre alguém e dizer: a partir de hoje tu vai viver desta maneira, porque eu estou te obrigando a viver desta maneira. Não. Jesus está dizendo: olha, toma, vai lá, pega e coloca sobre ti. Vai lá, pega o meu jugo e coloca sobre ti. É isso que Jesus está dizendo: tome sobre vós. Não é algo imposto, mas é uma decisão própria. O Jesus que me curou, o Jesus que abriu uma porta de emprego, o Jesus que transformou a minha tristeza em alegria, Ele agora está dizendo: olha, tu precisa assumir uma nova maneira de viver. É isso que Jesus está dizendo: toma sobre ti, faça a escolha de me seguir, faça a escolha de andar comigo, faça a escolha de obedecer a minha palavra, porque esta é uma escolha nossa, irmãos. Jesus, Ele morreu na cruz para salvar a todos, mas nem todos vão ser salvos, porque nem todos aceitam a salvação, nem todos querem a salvação. Eu acho que eu já contei para os irmãos alguma vez, mas de repente alguém não ouviu. Eu tenho um parente meu que nós pregamos bastante para ele. Um dia levamos ele numa igreja e ele ouviu muito a palavra, e no final do culto eu perguntei para ele se ele tinha entendido, porque foi pregado sobre salvação. Eu perguntei para ele: tu entendeu o que foi pregado? E ele disse: eu entendi o que foi pregado. Ele disse: eu entendi que a gente tem que aceitar Jesus para que alcance a vida eterna, para que Ele transforme a nossa vida, para que Ele mude a nossa vida. E ele olhou para mim e disse assim: eu entendi tudo, só que eu não quero. Ou seja, tem pessoas que vão ouvir a palavra e vão rejeitar. Tem pessoas que querem a cura de Jesus, mas não querem levar Jesus para casa. Tem pessoas que querem uma porta de emprego, mas não querem levar Jesus para casa, não querem levar Jesus no seu coração.
E geralmente o pessoal no interior, eles colocam um boi que é bem manso, que é bem obediente, né? Que vai ser quem vai guiar o outro, que vai ser quem vai obedecendo, vai tomar a frente, vai guiar aquela carreira. Precisa sempre ter um que é mais obediente, que é mais domado, né? Que é mais obediente às vozes de comando. E Jesus está tomando aqui este exemplo de uma canga de boi. Jesus está dizendo, usando essa comparação, para fazer um convite, dizendo: olha, eu quero que você ande comigo. É isso que o Senhor está dizendo. Olha, tu pega o jugo, tu pega essa canga e tu coloca sobre o teu pescoço. Só que tu não vai levar ela sozinho, tu não vai levar esse peso sozinho. Eu vou estar junto contigo. Aleluia. Quem vai conduzir é Ele. A partir do momento que eu tomo esse jugo e coloco sobre mim, eu estou me colocando à disposição do Senhor para obedecer Ele naquilo que Ele vai me guiar. Aleluia. Porque quem é manso e humilde é Ele. É isso que Ele está nos dizendo na sua palavra. Tome sobre vós o meu jugo e aprendam de mim, porque eu sou manso e humilde. Então o Senhor é quem vai nos guiar. Nós só precisamos tomar este jugo, nós só precisamos aceitar este jugo, nós só precisamos aceitar que o Senhor guia a nossa vida. Porque muitas e muitas das vezes nós estamos servindo ao Senhor dentro da igreja. Muitas e muitas das vezes nós já aceitamos o Senhor Jesus há muitos e muitos anos. Só que nunca deixamos que o Senhor guie a nossa vida. Queremos tomar nossas próprias decisões, queremos viver a nossa própria maneira, queremos fazer aquilo que nos agrada, mas o Senhor está dizendo: olha, é preciso que tu tomes sobre ti o meu jugo. É preciso que tu estejas disposto a obedecer. É preciso que tu estejas disposto a ser guiado, a ser elevado. Aleluias. E Jesus está dizendo: aprendam de mim. Aqui Jesus está querendo dizer: olha, tu tem que aprender observando a mim. Porque é Jesus que nós temos que observar. É a Jesus que todos nós precisamos observar. Hoje em dia, você encontra muitas pessoas decepcionadas com a igreja, pessoas decepcionadas com o cristianismo, pessoas decepcionadas, enfim, com inúmeras coisas. E existem muitas pessoas que vivem decepcionadas porque o olhar deles estava direcionado para o homem. E quem tem o seu olhar direcionado para o homem, um momento ou outro acaba se decepcionando. Se vocês ficarem olhando para mim e olharem a minha vida e forem conviver comigo no meu dia a dia, certamente vocês irão se decepcionar. Se você olhar para algum pregador famoso, certamente tu vai te decepcionar. Se tu ficar olhando para algum pastor famoso, certamente tu vai te decepcionar, porque todos são seres humanos. Mas aqui Jesus está dizendo: aprendam de mim. Jesus está dizendo: olhem para mim. O exemplo sou eu. Quem tem que ser observado é eu. Aleluia. Não é um homem, não é um pregador, não é um pastor fulano de tal. Não, quem tem que ser observado é o Senhor Jesus. Ele está dizendo: aprendam de mim, porque eu sou manso e humilde. Glória a Deus. Quem vai nos ensinar mansidão e humildade é o Senhor Jesus. É Ele que vai nos ensinar. Porque não tem nenhum ser humano que tenha a capacidade suficiente de ensinar alguém a ser manso e humilde. Aleluia. E quando a gente fala em mansidão, às vezes a gente pensa que mansidão é ausência de ira. E não é. Ao contrário, né? A Bíblia nos diz que a gente pode até se irar, só não pode pecar. É o que Tiago ensina, né? Irai-vos, mas não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira. Então, mansidão não é ausência de ira. Mansidão não é ausência da braveza, não. Dentro do contexto bíblico, e se você olhar o significado no grego, você vai
suavidade no comportamento e no trato. E é exatamente dessa maneira que o Senhor Jesus vivia. Quantas e quantas vezes Jesus discutiu com os fariseus, quantas e quantas vezes Jesus discutiu com os escribas. Se você olhar o capítulo 17 do Evangelho de João, você vai ver Jesus fazendo duras críticas aos fariseus. Todavia, Jesus sempre fez isso com suavidade, com palavras suaves. Jesus sempre fez isso sem alterar a voz. Jesus sempre fez isso sem perder o controle. E mansidão, dentro do contexto bíblico, é exatamente isso: não perdermos o controle. Imagina você que Jesus olhou na cara dos fariseus e disse para eles: vocês são hipócritas. Hipocrisia é você não viver aquilo que você prega. Aí você imagina um fariseu naquela época, que ele podia, por qualquer coisa, juntar uma pedra e apedrejar quem estivesse acusando ele. Imagina você. Jesus, todavia, criticou aquilo que eles viviam, a maneira que eles viviam. Só que Jesus fez tudo dentro do controle, mantendo o controle. E mansidão é isso, é suavidade no comportamento, no trato, é manter o controle, se manter controlado em todo momento. Não é que você nunca vai ficar bravo, não é que no trânsito tu nunca vai xingar alguém, não é que no trânsito tu nunca vai discordar de alguém e dizer: entrou sem dar um pisca, se atravessou na minha frente. Não é isso. Só que você tem que se manter controlado, saber as palavras certas que você vai usar. Isto é mansidão. E é isso que Jesus está dizendo: aprendam de mim, porque eu sou manso. Observem a minha vida, observem a maneira que eu vivi. Eu vivi de forma mansa, eu vivi de forma correta. Observem a minha maneira de viver. Amém. E Jesus ainda usa a palavra humildade. E aqui, irmãos, muitas das vezes a gente confunde, porque muitas das vezes a gente acha que humildade, as pessoas confundem com pobreza. As pessoas às vezes acham que humilde é aquele que não tem uma roupa decente para vestir, humilde é aquele que não tem um sapato para colocar, humilde é aquele que vive numa casinha bem ruinzinha. Não, humildade não é isto. Dentro do contexto bíblico, humildade é disposição de quem não busca se exaltar, mas se coloca em baixas condições. Humildade é reconhecer os próprios erros e limitações. Então a humildade não é o ser o mais pobre da igreja, não é o ser o mais pobre da cidade, não. Humildade é eu reconhecer as minhas limitações, é eu reconhecer que eu tenho um monte de erro, que eu tenho um monte de coisas para corrigir na minha vida, que eu tenho um monte de coisas que eu preciso olhar para Jesus e preciso aprender com Ele e preciso imitar Ele. Humildade é eu ter uma disposição de não me exaltar. Foi lido o texto aqui na igreja, eu não me lembro se foi no domingo, acho que foi no domingo de ceia, de Filipenses capítulo 2, versículo 5, que Paulo fala, tenhais em vós o mesmo sentimento que também houve em Cristo Jesus, que existindo na forma de Deus, não tomou por usurpação ser igual a Deus, antes se esvaziou de si mesmo e assumiu a forma de servo, e sendo encontrado em forma de servo, foi obediente até a morte e morte de cruz. Isto é humildade, é ser obediente até o final, é ser obediente até a cruz, é ser obediente até a morte. É não olhar para o cargo que tem, é não olhar para a capacidade que tem, porque, irmãos, Jesus estava no céu, ele estava com Deus. É o que o texto de Paulo nos diz: ele não tomou por usurpação o ser igual a Deus, não. Antes ele se esvaziou de si mesmo, deixou toda a sua glória, deixou todo o seu poder, aleluia, deixou tudo para trás e veio na forma de servo. Ele se rebaixou, digamos assim, ele assumiu uma forma de servo. E aí Paulo encerra dizendo: e sendo achado na forma de servo, foi obediente até a morte, e a morte
conhecer alguém humilde, olha se ele obedece a Deus. Porque quanto mais humilde a pessoa é, mais ela vai obedecer a Deus. Porque não tem como alguém obedecer a Deus sendo orgulhoso. Não tem como alguém obedecer a Deus sendo arrogante, não. Porque todos aqueles que obedecem a Deus, eles entendem os seus próprios erros, e eles entendem as suas próprias limitações, e eles compreendem que eles têm que se jogar aos pés de Cristo e dizer: Senhor, me ajuda, porque eu não tenho força, eu não tenho condição, mas a graça vem de Ti, Senhor. E é o Senhor quem nos dá graça, é o Senhor quem nos dá força, é o Senhor quem nos dá sabedoria para vivermos em conformidade com a Sua palavra. Não é o muito conhecer da Bíblia, não. Se fosse por isso, os fariseus teriam sido elogiados por Jesus, os escribas teriam sido elogiados por Jesus, porque eles eram as pessoas que mais conheciam de Bíblia. Até hoje, se você for em Israel e chega lá e sentar com o rabino para conversar, ele vai entender mais de Bíblia do que qualquer um de nós. Eles entendem da palavra, mas não são humildes o suficiente para reconhecer que precisam de Jesus. Quantas e quantas pessoas conhecem a Bíblia de capa a capa, conhecem a Bíblia totalmente, sabem melhor do que eu e do que você, só que eles não são humildes o suficiente para reconhecer que precisam de Jesus, que precisam se entregar, que precisam obedecer ao Senhor. Aleluia. Jesus encerra o versículo 29 dizendo: aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as vossas almas. O descanso não é eu ficar sem fazer nada. O descanso não é eu ficar sentado em casa e dizer: não estou cansado porque eu não fiz nada. Não. O descanso do qual Jesus está falando é um estado de paz e alívio. É paz para aquele que não tem paz. É a paz que nós precisamos. Aleluias. O próprio apóstolo Paulo, ele falando sobre paz, em todas as cartas do apóstolo Paulo, ele sempre fala a respeito de paz. E o apóstolo Paulo diz: e a paz do Senhor, que excede todo o entendimento, guardará as vossas almas. Então, nós como cristãos, nós precisamos dessa paz. Nós temos que ter essa paz dentro do nosso coração, porque o próprio Senhor Jesus Cristo avisou os seus discípulos dizendo: olha, no mundo vocês vão ter aflições. Não é um mundo de festa, não é uma vida de festa, não é uma vida de tudo bem, de nada dar errado, não. É uma vida que você vai enfrentar aflições. Só que é o seguinte: se você está andando ao lado do Senhor Jesus Cristo, se você já tomou um jugo do Senhor sobre você, mesmo em meio às aflições, aos problemas, às dificuldades, você tem paz dentro do teu coração. Você não entra em desespero. Então, o descanso que o Senhor Jesus está falando para a nossa alma é isso: é um estado de paz e alívio. Eu não sinto mais canseira pelo cargo, pelo peso que eu carrego. Eu não sinto mais canseira pela carga que eu estou carregando, não. Porque Jesus está do meu lado, está comigo, está carregando junto comigo. Eu não carrego mais sozinho. Eu não ando mais sozinho, eu não me guio mais sozinho, não. Eu tenho alguém que me guia, eu tenho alguém que carrega o jugo comigo, eu tenho alguém que divide, aleluia, o peso que eu carrego. Então eu não preciso mais andar sobrecarregado, eu posso andar aliviado, porque o Senhor tem nos ajudado. Aleluia. No versículo 30, para nós encerrarmos, Jesus encerra dizendo: porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Andar com Cristo não acrescenta peso, porque Jesus não cobra performance. Ao contrário do mundo, Jesus não nos cobra meta, Jesus não nos cobra números, Jesus não nos cobra performance nenhuma. Jesus só diz:
venha como tu estás, porque quem transforma é o Espírito Santo. É o Espírito Santo que convence do pecado, da justiça e do juízo. Então não tem mérito nenhum em mim, não tem esforço nenhum meu. Não adianta eu me esforçar para ser uma pessoa boa. Eu sou ser humano, cheio de pecado, e por mais que eu me esforce para ser bom, eu não vou conseguir. Se você olhar para o mundo, você vai ver muitas e muitas pessoas que se esforçam para ser uma boa pessoa, mas de um momento ou outro elas acabam falhando. Agora, Jesus está dizendo que andar com Ele não acrescenta peso. Tu não precisa te esforçar, não, porque quem vai transformar a tua vida é o Espírito Santo. A única coisa que nós precisamos fazer é obedecer a palavra do Senhor, obedecer os mandamentos do Senhor, obedecer a direção que o Senhor está nos dando. É só isso que precisamos fazer. E isso não acrescenta peso, não acrescenta dor, não. Ao contrário, é um caminho aliviado, é um caminho sem peso, é um caminho que nós podemos tranquilamente seguir, é um caminho que podemos trilhar. Aleluia. O meu fardo é leve. As doutrinas de Cristo não se constituem em rituais, mas em um modo de vida. Aleluia. Ao contrário de tudo aquilo que o povo judeu tinha, os sacrifícios, os jejuns, as orações 3, 4 vezes por dia, ao contrário de tudo aquilo que os judeus tinham, 600 e poucos preceitos da lei, um lugar específico para adorar era lá em Jerusalém, e se não fosse lá não poderia adorar a Deus. Ao contrário de tudo isso, aquilo que Jesus Cristo ensina, as doutrinas de Cristo, não se constituem em rituais. Se você olhar para o ensinamento de Jesus, você vai ver que Jesus ensinou a orar e nos mandou orar. Mas Jesus não disse quantas horas por dia, Jesus não disse quantas vezes por dia. Jesus, ele disse que nós temos que jejuar, mas ele não disse quantas vezes por semana. Jesus, ele disse que nós temos que conhecer a palavra, mas ele não mandou ninguém fazer curso teológico, porque servir o Senhor não é uma vida de ritual, não é uma vida de dizer, olha, para mim servir a Cristo eu tenho que orar 3 horas por dia, não. Servir a Cristo, as doutrinas de Cristo não se constituem em rituais, mas em um modo de vida. Para o Senhor nos chamou não para a gente cumprir um monte de ritual, não. O Senhor nos chamou para nós vivermos neste mundo uma vida igual ao do Filho de Deus, Jesus Cristo, que deixou a sua glória, que deixou o seu poder e se apresentou como servo e morreu na cruz para que nós olhássemos para Ele e soubéssemos: é desta maneira que eu tenho que viver, é desta maneira que eu tenho que andar, é desta maneira que eu tenho que me comportar, porque é isso que o Senhor quer da minha vida, é isso que o Senhor quer de mim, é isso que o Senhor quer de ti. E é por isso que Jesus está dizendo: o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Não são rituais, não é uma religiosidade, não é conhecer a Bíblia toda, mas é olhar para Jesus e viver como o Senhor Jesus viveu. E eu te convido a se colocar de pé. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Como eu disse para os irmãos, é uma palavra evangelística, que nós podemos pregar ela para qualquer um que não conhece Jesus. Você pode dizer para qualquer um que não conhece Jesus, você pode dizer: olha, o Senhor Jesus tem um convite para ti, e Ele está dizendo: vinde a mim, tu que está cansado e sobrecarregado, eu vou te aliviar. Mas Jesus também está dizendo: toma sobre vós o meu jugo e aprendam de mim, que sou manso e humilde. É um chamado à conversão, é um chamado à mudança de vida. E nós, irmãos, muitas das vezes como cristãos, e eu volto um pouquinho ao início, nós nos esquecemos dessas palavras que são tão simples, dessas palavras que muitas das vezes a gente lê e não medita no que estamos lendo. Mas a exegese desse texto nos mostra que esse chamado de Jesus é para todos, para aquele que é ímpio, para aquele que não conhece Jesus, mas também é para aquele que conhece
também é para aquele que conhece de Bíblia, também é para esse que Jesus está dizendo: vinde a mim, porque eu vou te aliviar, eu vou tirar o peso, eu vou tirar a carga. Toma sobre ti o meu jugo e aprenda de mim, que sou manso e humilde, e tu vai encontrar descanso para a tua alma. Eu convido você a orar nesta noite. Aleluia. Que o Senhor possa nos ajudar. Glória a Deus. Que possamos não só encontrar alívio, e é claro que precisamos do alívio, Glória ao teu nome. mas que também venhamos encontrar descanso, de Aleluia. poder viver uma vida em paz, de poder viver uma vida em descanso, de poder viver uma vida em conformidade com aquilo que o Senhor tem preparado para nós. Feche os teus olhos. Meu Pai, eu te agradeço, Senhor, pela tua palavra que é santa, que é bendita, que é maravilhosa. Oh Deus eterno e amado, eu te agradeço por este convite que o Senhor um dia nos fez e que nesta noite nós podemos lembrar dele, Senhor. Eu te agradeço, Senhor, porque o Senhor nos convida a irmos até o Senhor. Senhor, nesta noite estamos diante da tua presença, Senhor. Nos colocamos aos teus pés e clamamos pela tua misericórdia, Senhor. Porque muitos e muitos dias nós andamos cansados. Muitos e muitos dias nós andamos sobrecarregados, Pai. Sobrecarregados por aquilo que é colocado sobre nós. Sobrecarregados, Senhor, por um desejo de performance que o mundo coloca sobre nós. Sobrecarregados, Pai, pelas enfermidades que muitas das vezes sobrevêm sobre nós. Senhor, muitas das vezes estamos sobrecarregados por sentimentos que nós não queremos ter no nosso coração, mas que estão dentro de nós. Mas, Senhor, nós nos chegamos a Ti nesta noite, porque o Teu convite, Senhor, nos diz que o Senhor tem alívio para nós. Eu te peço, Senhor, que o Senhor venha curar toda enfermidade. Repreende, Senhor, toda doença, repreende toda enfermidade, repreende toda dor, Senhor, toda doença nos ossos, toda doença no sangue, toda doença neurológica, em nome de Jesus, que desapareça nesta noite, que o nome do Senhor seja glorificado na vida dos teus servos nesta noite, Pai. Que aquele que entrou enfermo possa ser curado e restaurado. Senhor, aquele que entrou aqui desempregado, Senhor, que possa encontrar uma porta aberta, Pai. O Senhor sabe da necessidade dos teus filhos, o Senhor sabe da dificuldade que eles enfrentam, Pai, e a tua palavra nos diz que no Senhor nós encontramos alívio. Eu te peço nesta noite que venhas aliviar o nosso fardo, Pai. Que venhas tirar das nossas costas aquilo que está pesando demais sobre nós. E eu te peço, Pai, que o Senhor nos conceda sabedoria, conforme a tua palavra nos ensina, Senhor. Concede-nos sabedoria para tomarmos o teu jugo, para olharmos para ti e aprendermos a ser manso e humilde da mesma maneira que o Senhor é manso e humilde, Pai. Nos ajuda, Senhor, porque de nós mesmos nós não temos força, não temos capacidade, mas o teu Espírito Santo pode nos transformar, o teu Espírito Santo pode mudar as nossas vidas, o teu Espírito Santo pode mudar o nosso sentimento, o nosso pensamento, o nosso comportamento, Pai. E nós te pedimos ajuda, Senhor. Eu te peço ajuda, ajuda do teu Espírito Santo na minha vida e na vida do meu irmão que está clamando nesta noite. Ajuda-nos, Senhor, a sermos mãos humildes como o Senhor Jesus Cristo foi, para que possamos encontrar descanso para as nossas almas, Senhor. Porque este mundo está cheio de aflições, este mundo está cheio de guerras, este mundo está cheio de problemas, mas o Senhor está nos dizendo que o Senhor tem descanso para as nossas almas. Ajuda-nos, Senhor, a vivermos uma vida em paz, uma vida em descanso contigo, Senhor. Ajuda-nos, Senhor, porque o teu jugo é suave e o teu fardo é leve. O Senhor pode carregar conosco. Eu te peço a tua graça sobre as nossas vidas, em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor.